Projeto básico ou legal versus projeto executivo. Hoje a gente vai entender as diferenças entre essas duas versões de projeto. E eu vou exemplificar essas diferenças com o projeto do edifício Duda Neves, que a gente já começou a entender sobre ele por aqui. Quem não assistiu aos 2 primeiros vídeos, volta lá, assiste para vocês entenderem tudo que eu vou explicar aqui hoje. Antes de mais nada, eu quero ressaltar que existe uma norma específica que trata de projeto básico, projeto legal, anteprojeto, projeto executivo, que é a NBR 13.532 de 1995. É uma norma de projeto de edificações para arquitetura. Hoje eu não vou relacionar os termos projeto básico, legal e executivo com o que essa norma diz na sua essência. Eu vou falar numa linguagem mais coloquial, que é o que a gente usa dentro dos escritórios no dia a dia, especificamente dentro do meu escritório, o Pura Arquitetura. No projeto básico, que é o projeto que a gente apresenta na prefeitura para ele ser aprovado, para ele ser legalizado, nós temos que respeitar algumas normas de projeto. A gente tem as escalas adequadas para a representação, nós temos que fazer um número determinado de cortes, mostrar ao menos uma fachada, a gente tem a planta de situação daquela construção no terreno que a gente tem que mostrar, tem uma série de regras de desenho que a gente tem que respeitar. Mas basicamente o que a prefeitura quer saber é o tamanho daquela construção, o tamanho dos espaços dentro daquela construção, o tamanho dos quartos, se eles estão respeitando as medidas mínimas ou não, a altura daquela edificação, a altura de um andar até o outro, de piso a piso, que determina o número de degraus que aquela escada vai ter, qual que é a altura do espelho do degrau, se ela está dentro da norma. A gente não pode fazer uma escada de um tamanho que a gente quiser da nossa cabeça, tem regras que a gente tem que seguir. Os afastamentos, como eu contei no outro vídeo sobre como projetar, os afastamentos laterais obrigatórios. Enfim, são várias regras que a legislação nos dá e que nós temos que respeitar. Mas os acabamentos desses espaços não são importantes no projeto legal ou no projeto básico. A gente tem o grosso, é como se a gente tivesse o corpo daquela edificação, com todas as aberturas da edificação, com a cobertura da edificação também. Todas essas informações básicas. Já o projeto executivo, ele é feito para ser levado para a obra. Esse projeto ele vai ser entregue para um construtor executar. Então tem uma série de informações que a gente precisa colocar, como por exemplo, qual que é o piso daquele ambiente? Se nós temos janelas, elas são de alumínio, elas são de madeira? Essas janelas, elas são com folhas de correr ou com folhas de abrir? As portas, é uma porta veneziana, é uma porta de madeira, essa porta vai receber uma pintura, ela vai ser laqueada, ou ela vai ser apenas pintada com uma tinta comum. Enfim, todas essas informações, elas têm que estar presentes no projeto executivo. E o que acontece muitas vezes? Quando nós passamos para a etapa do projeto executivo, a gente começa a refinar o projeto. E às vezes são necessárias algumas modificações. Nós mesmos enxergamos algumas mudanças que podem melhorar, que podem favorecer aquele projeto. E essas mudanças elas são feitas ao longo do projeto executivo. Um outro ponto super importante, talvez a primeira etapa do projeto executivo, é a compatibilização com projetos de estruturas. Porque lá no projeto básico a gente sabe que aquela casa ou que aquele prédio vai precisar de uma estrutura para se sustentar, mas a gente ainda não sabe qual que é aquela estrutura. Então o que eu peço para o cliente? Na hora que a gente começa a entrar no executivo, fazer projeto de estrutura, contratar um calculista e fazer o projeto de estrutura. E depois eu pego esse projeto de estrutura e lanço em cima da arquitetura, para ver se apareceu algum pilar onde eu não tinha pensado, para ver se esse pilar, qual que é a forma dele, se ele vai ser grande e vai sair para fora da parede, por exemplo, ou se está tudo escondidinho dentro das alvenarias que eu já tinha, se vai ter uma viga muito alta que vai atrapalhar meu pé direito, enfim, coisas desse tipo. Então a estrutura é o ponto número 1.
O projeto de instalações também é muito importante. Às vezes a gente vai precisar fazer um forro de gesso em algum lugar que a gente não tinha pensado, porque vai precisar passar uma tubulação de esgoto ou de água pluvial por ali, por exemplo. Então, no projeto executivo, a gente coleta todas essas informações de estrutura, de instalações, as próprias informações da arquitetura que foi sendo refinada, junto com acabamentos, e a gente vai detalhando esse projeto, refinando esse projeto, até que ele tenha uma cara final. Vamos falar do exemplo do Duda Neves. O que aconteceu com esse projeto? Eu já contei nos vídeos anteriores que foi um projeto super difícil de ser resolvido e eu tinha um prazo muito curto. O cliente queria que eu entrasse com ele na prefeitura o quanto antes, porque estava na iminência da legislação mudar a qualquer momento. Então eu fiz esse projeto correndo e entrei com ele. Lá na fase do projeto básico, eu já sabia que eu teria alguns desafios a vencer no projeto executivo. E o principal deles era a fachada do edifício. Era uma fachada cega, fina, né? Uma fachada com 6 metros de largura, cega e um gradil que a princípio não dizia muito. Olha só, para vocês entenderem melhor. Essa é a imagem do que seria o projeto básico. Essa é a imagem do projeto que eu entrei com ele na prefeitura para ser aprovado. Eu tinha uma fachada cega, 2 portões de garagem, um portão social da entrada principal do prédio e um portão serviço lateral. Olha que feiura que era esse prédio. Então, na fase de projeto executivo, meu desafio era dar uma cara, trabalhar a estética desse projeto, definir materiais de acabamento e dar a cara que esse prédio teria. Olha a diferença entre um projeto básico e um projeto executivo, onde esses acabamentos já foram pensados. Muitas vezes nós fazemos modificações na planta do projeto durante a fase do projeto executivo também, ou por solicitações do cliente ou por ajustes que nós consideramos necessários. Quem viu o vídeo passado lembra que na Casa BFF nós fizemos algumas modificações importantes em planta na fase do projeto executivo. Aqui no Duda Neves foi a mesma coisa. Eu vou aproveitar e junto com essa explicação responder a pergunta do Thiago Lopes. No primeiro vídeo dessa série ele me perguntou assim: pelo que eu entendi, na planta tipo, o lavabo tem acesso pela área de serviço. Se esse acesso fosse pelo corredor, não seria melhor? Na verdade, esse banheiro na planta tipo, ele tem sim acesso pela área de serviço, porque ele é um banheiro de serviço e não um lavabo que dá para a sala. Essa era a primeira versão de projeto que foi aprovado na prefeitura. Nós tínhamos 2 suítes, cada uma com o seu banheiro. E nós tínhamos um banheiro aqui, ó, no meio do apartamento, que dava tanto para o corredor, funcionando como um lavabo, quanto para a área de serviço, funcionando como um banheiro de serviço. Esse banheiro ele tinha 2 portas. Além disso, a gente tinha uma rouparia importante aqui ao lado e a área de serviço ela estava alinhada com a fachada do prédio. A bancada de serviço que estaria aqui, ó, estava encostada na fachada do prédio. A construtora me pediu as seguintes modificações, porque ela entendeu que eram mais comerciais. Nós continuamos com uma suíte. O outro quarto, o banheiro, que antes abria aqui para dentro do quarto, passou a abrir para fora. Nós tivemos uma circulação menor aqui, a porta do corredor veio para dentro. E nós deslocamos aquela rouparia que antes ficava aqui para o lado, já que esse banheiro passou a ser um banheiro só de serviço, abrindo apenas para a área. E o layout da área de serviço, ele foi deslocado. Ele saiu da parede da fachada do prédio e foi lá para o fundo. Ó, máquina de lavar e tanque agora estão lá no fundo. Por que isso? Para que a gente tenha aqui na frente uma área técnica. Nós roubamos um pedacinho dessa área de serviço para criar uma área técnica para as condensadoras de ar-condicionado. A construtora optou por colocar ar-condicionado em todos os cômodos desse apartamento e nós precisamos criar essa área técnica que não tinha sido prevista no projeto básico. Aí a gente vê a importância da compatibilização do projeto com as instalações. Esse foi um exemplo do ar-condicionado que a gente precisou pensar no local para as condensadoras. Mas existem outros exemplos.
Um muito comum é o dimensionamento da caixa d'água, por exemplo. Algumas vezes em projeto a gente coloca uma medida qualquer, mas depois de feito o cálculo de incêndio, do consumo certinho daquela edificação, muitas vezes a gente precisa ajustar esse dimensionamento para mais ou para menos, para ficar equalizado com a demanda do projeto. Então, essa comunicação com todos os projetos complementares, ela é muito importante. O ideal é que todas essas questões elas sejam amarradas no projeto executivo. E é por isso que eu gosto de cercar tudo isso e de estar em contato com todos esses projetistas, fazendo a compatibilização do projeto. Se a gente não reflete essas modificações na arquitetura e o projeto vai para a obra, alguém vai tomar alguma decisão na obra que provavelmente não é a que você tomaria. Apesar dessas modificações que eu citei aqui, a grande diferença desse projeto do básico para o executivo foi a fachada. E eu também recebi muitas perguntas sobre esse assunto, que vão ser respondidas no próximo vídeo. Então, se gostou desse vídeo e já está curioso para o vídeo da semana que vem, ativa o sininho aqui embaixo para você não perder nada, dá seu like e se liga por aqui.